A primeira etapa foi apenas a construção das fundações. Agora, para completar o sonho do príncipe, 4.500 casas, apartamentos, hotéis e centros de compras devem ser construídos. A ilha deve abrigar uma cidade e este é o próximo grande problema. Não é fácil construir sobre areia. Como ela foi apenas lançada, está solta e sem compactação. Como a areia para construir a ilha foi retirada do fundo do mar, ela teve de ser lavada. É possível andar sobre ela algumas horas depois de ter sido lançada, mas ainda não está compacta para se construir sobre ela. Uma base forte é vital para suportar o peso de uma cidade. Antes de iniciar a construção, é preciso encontrar um meio de compactar a areia para que fique firme. Teoricamente, a ideia é simples. Precisamos apenas compactar a camada superior. Quando pressionamos, ela fica compacta, não se espalha e se torna firme para construir. Mas, na verdade, os engenheiros trabalham com uma área de quase 5 quilômetros quadrados. A areia se compacta naturalmente com o tempo, mas leva anos. E tempo é algo que eles não têm. A construção da cidade deve começar imediatamente. Além da pressão do tempo, há outra razão muito mais importante para que a fundação fique muito forte. Dubai fica na borda de uma zona de terremotos. No amanhecer de 26 de dezembro de 2003, a cidade de Ban, no Irã, ao norte do Golfo Pérsico, foi atingida por um terremoto que alcançou 6,6 na escala Richter. Em poucos minutos, mais da metade da cidade foi destruída. 43 mil pessoas morreram. Mais de 20 mil ficaram feridas e 60 mil desabrigadas. Como consequência, múltiplos tremores atingem Dubai a 480 quilômetros do outro lado do Golfo Pérsico. Um alerta para os projetistas. Se o epicentro atingir Dubai, significa desastre. Se um terremoto atingir a área, a areia pode perder a compactação. Quando a areia é lançada, um grão fica sobre o outro. Com a água, torna-se uma ilha. Mas a força de um terremoto pode fazer essa ilha desaparecer. Este fenômeno se chama liquefação e acontece quando um tremor atinge a superfície da Terra e faz com que as partículas de areia se movimentem. Conforme a areia se compacta, ela empurra a água entre as partículas para cima, causando a liquefação do solo. Isto significa que a ilha inteira se desmancharia no mar. Então, é preciso compactar uma camada de areia com 12 metros de profundidade, uma grande quantidade para ser feita por um rolo compressor comum. A única solução é um processo chamado compactação por vibração. Janeiro de 2004. 15 máquinas trabalham sem parar para dar firmeza à ilha. Sondas fazem mais de 200 mil buracos em toda a superfície. A pressão da água e do ar fazem com que essas sondas penetrem fundo. A haste então vibra e faz tremer o solo em volta que se compacta. É uma fórmula já testada. Conforme a areia se compacta e afunda, mais areia é jogada, até que a área em volta da sonda esteja firme como uma rocha. Foram necessários 8 meses de trabalho para estabilizar as 17 folhas da palmeira, algo imprescindível para garantir a segurança das 120 mil pessoas que irão viver e trabalhar aqui. Março de 2004. 2 anos e meio depois do início dos trabalhos, Palma de Jumeirah, a Ilha da Palmeira, está pronta para receber os edifícios. Milhares de caminhões e guindastes, suprimentos e mais de 2.000 trabalhadores chegam à ilha. A parte mais complicada do projeto é a instalação da infraestrutura, com tubulação de gás, cabos elétricos, fornecimento de água e prédios.
Uma cidade inteira deve ser construída em apenas 2 anos. Nenhum projeto desse tipo foi realizado antes. Para Scott Hutchinson, gerente do projeto, a construção dos apartamentos é um terrível pesadelo de logística. Já trabalhei em 3 ou 4 projetos bilionários, mas este é o maior e mais complexo que já vi. Não imagino outro projeto mais complexo que esse. 850 ônibus transportam os trabalhadores, que fazem turnos de 12 horas e suportam temperaturas de até 48 graus centígrados. Milhões de toneladas de concreto e aço chegam de toda a parte do mundo. 51 empreiteiros diferentes constroem casas, ruas, canais, centros de compras, estações de tratamento de esgoto. Cada peça deste quebra-cabeça deve se encaixar perfeitamente. Para manter o cronograma de trabalho, todo o material deve chegar à obra no tempo previsto e para isso não medem esforços para conseguir que chegue. Se o material não chega, colocamos alguém num avião para buscá-lo. Não esperamos, não entramos em pânico. Agimos imediatamente ou a tarefa não se concretiza. O fornecimento de materiais não é o único problema. A instalação do encanamento de água e gás é um problema bem grande. Muitos quilômetros de canos precisam ser instalados em muitas áreas diferentes. Munir Haidar, chefe da equipe técnica, sabe que o planejamento cuidadoso é vital em uma obra deste tamanho. Existe planejamento, mas sempre é preciso monitorar e fazer ajustes diários, pois as coisas mudam a cada dia. Desde o início, em 2001, a obra está irreconhecível. Originalmente, Palm Jumeirah foi projetada para acomodar e servir 60 mil pessoas. Mas em 2004, os idealizadores perceberam que a ideia agradou tanto que duplicaram a capacidade para 120 mil. Todos mudam suas necessidades e precisamos atender a essas mudanças. E em Dubai, as coisas mudam muito rápido. A pressão continua. Quando a ilha foi apresentada ao público, todas as casas foram vendidas em apenas 3 dias. A mais cara custou mais de $1 milhão. Dave Beckham é um dos proprietários. 3 anos depois do início das obras, os proprietários querem ocupar os imóveis. Mais de 1.800 mansões devem ser construídas. A data de entrega se aproxima, mas muitas estão ainda em fundação. O tempo passa, mas como o príncipe prometeu ao mundo um local suntuoso para 2006, o prazo deve ser cumprido. Para aumentar a pressão, o projeto para o tronco da palmeira fica cada vez mais elaborado. Este trecho, com mais de 1,5 km de comprimento, deve acomodar pelo menos 8.000 mansões e complexos de apartamentos, 220 centros de compras e restaurantes, e poderá acomodar ainda mais. O novo projeto é uma torre com 36 andares, mais espaço para restaurantes, lojas e 450 apartamentos de luxo. Mas isso tudo tem um preço. O prazo para finalizar esse trecho foi estendido para 2008. Acredito que o melhor momento é quando, depois de ficar frustrado com os desafios, o trabalho burocrático e as reuniões, venho aqui fora e olho para as praias e vejo que é um projeto incrível. É um cenário impressionante. Entretanto, este cenário impressionante sempre apresenta problemas para os engenheiros. Após a primeira fase, a construção da ilha, surge o maior inimigo, o meio ambiente. A natureza sempre tenta destruir o que aparece em seu caminho. Quanto maior a obra, maior o problema.